participando desse evento mundial de felicidade e bem-estar. Eu me chamo Márcia Lerina e a gente vai falar aqui um pouco de um dos pilares, né, dessas metas sustentáveis da ONU, que é a tecnologia e bem-estar. Eu vou contar um pouco da história de organização de uma ferramenta que tem feito a diferença a milhares de pessoas há mais de 30 anos aqui no Brasil e espalhados pelo mundo, com a intenção de trazer uma consciência um pouco diferente de quem somos nós e de como a gente pode levar uma vida com mais qualidade. Me acompanha aí. Eu me chamo Márcia Lerina, tenho 62 anos, nasci numa família bastante diferenciada em termos de educação, sempre com uma consciência muito forte, presente nas rotinas das nossas conversas diárias e das nossas grandes lições quando criança, de que existiam dois mundos. O mundo externo, que é o mundo que a gente materializa as coisas, que é o mundo do visível, que é o mundo onde as realidades se constroem, e o mundo interior, que é um mundo que cria as coisas que a gente vê do lado de fora. E que esse mundo interior é um mundo mais profundo, mais ligado ao sagrado, um mundo onde reside a consciência desperta. E também a nossa família falava do quanto esse era o jogo da vida, era conseguir, ao longo da existência, estar presente a maior parte do tempo nessa consciência ativa, nessa consciência divina, nessa consciência infinita, que é o mundo interior, ou a conexão mais profunda onde reside nossa essência. Me intrigou muito quando eu saio para a convivência com as escolas, já com uma compreensão um pouco mais madura de adolescente, e percebo que esse não era o conceito que o mundo tinha a respeito da existência humana. As pessoas se olhavam enquanto construção das experiências, enquanto aquilo que elas se viam, e existia uma identificação bastante forte e intensa com as realidades postas, aquelas que eram criadas ou que estavam estabelecidas, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, essas pessoas se colocavam dentro dessas realidades, se eram boas, com muita alegria e uma felicidade pelo viver aquele conteúdo externo, e que a gente sabe que é totalmente volátil, né? E ele é permanente, em algum momento ele ceifa e vai embora, e muitas vezes também se colocando de uma forma vitimizada quando os acontecimentos, as soluções ou as situações que aconteciam ali eram realidades que a pessoa não gostava ou que lesionavam ela de alguma forma. Qual não foi, então, a minha energia, que passada alguns anos atuando dentro de uma multinacional inglesa, eu me preocupei muito em como é que esse conhecimento, que não fazia parte naquele meu momento da entrega profissional que eu estava fazendo, ele poderia fazer parte da minha vida, porque, na minha percepção, ele era o meu propósito. E eu, a partir daí, passo a ter uma busca muito consciente, muito profunda, de como eu poderia organizar uma metodologia, um conhecimento que gerasse para as pessoas uma informação mais clara sobre esses dois mundos, o mundo de dentro e o mundo de fora. E foi assim que eu criei, ao longo dos anos, num caminho fortemente introspectivo e pesquisador, uma ferramenta chamada Mapeamento Pessoal, e que ela está hoje dentro de uma plataforma de tecnologia numa empresa chamada Human Code. E eu chamo a fonte desse conhecimento e dessa ferramenta de código humano. O código humano, então, é uma ferramenta que, através da sua data de nascimento, ela revela para você as construções das suas experiências de vida ao longo dos anos, de uma linha de tempo, o quanto essas construções trouxeram informações que fazem parte
da tua estrutura, especialmente estrutura mental, e que são as construções que você acredita que você é. Você se identifica com essas construções porque são elas todas as tuas construções de entendimento de memória e vindo do nosso processo educacional de quem você é. Mas, por outro lado, o código humano revela qual é o potencial da sua existência, qual é a essência que você traz para a Terra e que, teoricamente, se nós fôssemos um sistema harmônico e livre, onde as crianças pudessem manifestar seus talentos de um jeito menos forjado do que a educação, tanto o sistema educacional, né, tanto das escolas quanto das famílias, quanto da sociedade, nós teríamos essa manifestação dessa potência da nossa essência, como a manifestação dos nossos talentos, como a manifestação dos nossos dons, das nossas tendências de inteligência. O mapeamento do código humano revela esses dois conjuntos de informação, que são dois conjuntos bons, não tem absolutamente dentro deles nada que esteja ruim ou seja errado, só que a forma com que a gente conduz essa integração é uma fórmula inconsciente. Nós apagamos ou adormecemos esse conteúdo do nosso código mais importante, que é a nossa essência, e valorizamos esse conjunto de experiências que se tornam aquilo que a gente acha que é. E é baseado nessa estrutura do que nós achamos que é que surgem as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos estresses, as nossas insatisfações, a nossa ansiedade e toda espécie de distorção na forma de viver na Terra. Você pode me perguntar quais são os conceitos científicos que isso traz? Muitos, mas eu vou precisar, nesse momento, talvez, deixar um pouco de lado a visão científica da estruturação e da fundamentação dessa matéria e trazer você para um conceito mais óbvio, que é olhar a natureza. Quando você olha para a natureza que nos cerca, você percebe nessa natureza uma estrutura muito organizada e muito ordenada de se desenvolver. Todo o tempo a natureza está em movimento, assim como nós, e esse movimento segue um padrão, uma lógica, ele segue um fluxo. E esse fluxo é um fluxo de ordem. Por que nós, humanos, que somos parte dessa natureza, estaríamos vivendo de forma diferente? Não estamos. Talvez o nosso maior problema é que a gente ignora, né, as coisas que são óbvias. E essas coisas que são óbvias se tornam os nossos grandes sofrimentos. Então, na contribuição desse pilar de tecnologia de bem-estar, a Human Code construiu uma plataforma de tecnologia e tem ensinado a variadas pessoas, não só numa área de autoconhecimento, mas também profissionais que atuem com outras pessoas, profissionais que atuem na área da educação, profissionais que atuem dentro de ambientes de conflito, profissionais que atendam pessoas, para que eles compreendam que nós somos muito mais do que a imagem projetada vindo dos nossos conjuntos de experiência, e hoje, matematicamente, é fácil da gente perceber isso, e quando a gente consegue estruturar essa consciência de que existe uma essência, nós começamos um caminho de volta para casa, um caminho de volta à busca de qualidade, um caminho de volta à busca de uma paz realmente mais profunda. Eu confio na inteligência emocional, mas eu entendo a inteligência emocional um pouco diferente do que os conceitos vigentes hoje dentro desse ambiente de pesquisa sobre o assunto. Eu acredito que todos nós temos um corpo físico e esse corpo físico é circundado por um corpo energético, um corpo de frequência de energia. E esse corpo de frequência de energia, ele é criado a partir das nossas emoções.
E as nossas emoções são criadas pelos pensamentos que a gente tem. E os nossos pensamentos, na maioria das vezes, e a gente tem de 70 mil a 90 mil pensamentos por dia, eles são pensamentos condicionados a tudo que a gente já viveu, ao passado que a gente já viveu, às memórias que a gente traz. E esses pensamentos fazem com que o corpo sinta emoções. E essas emoções acabam criando uma frequência de energia em torno do nosso corpo físico. Então, a gente passa a viver com as pessoas, com as relações, com o trabalho, com as situações, com os nossos filhos, nas nossas vidas, com os nossos relacionamentos, repleto de interferências de frequência, vindo desse campo energético, que é como se fosse uma estrutura energética em torno de nós, e que reage, né, através do nosso pensamento, se identificando de uma forma positiva ou negativa, de acordo com as informações que a gente traz da nossa construção. Isso nos limita. Isso nos faz viver uma vida muito, muito pequena diante da beleza do que a gente tem a possibilidade de viver. Não se fala em infinitas possibilidades? Sim, mas no ser humano atual, a gente tem infinitas possibilidades, porque os campos de energia e a frequência da maioria das pessoas está tão rigidamente fechada a reagir, a se conduzir, conectada com a sua essência, despojada de todas as limitações que a gente traz, ou de todos os pensamentos, julgamentos e percepções que a gente tem sobre o mundo, que vieram do nosso jeito de sentir as coisas. E o nosso jeito de sentir as coisas, através do nosso corpo emocional, ele veio do nosso campo mental, do pensamento. E o nosso pensamento não é livre. O nosso pensamento não é nosso. A gente tem pouca capacidade hoje de pensar e de criar com liberdade. Hoje a gente tem uma fórmula de pensar totalmente acidental, totalmente autônoma e independente. Você não consegue calar os ruídos da sua mente. E esses ruídos geram campos de energia através das emoções que a gente sente, que vão criando frequências. E essas frequências estabelecem em nós um certo nível. Então, as nossas possibilidades de evolução ficam muito comprometidas a esse nível onde a gente está situado. Se você quer mudar, você pode fazer isso, começando a partir de hoje a ter um estado profundamente observador de você, de como você reage às coisas que você vivencia, às coisas que você entra em contato, e perguntando para você, de onde vem isso? Isso vem realmente dessa estrutura que a gente chama de conjunto de experiências, ou isso realmente sou eu, o impulso da vida, o meu código que está conectando com isso? E na grande maioria das vezes, essa conexão não está na essência, porque a gente ignora que essa essência está ali e que ela é a razão e o conceito do nosso desenvolvimento. Nós temos entrado com esse conhecimento da Human Code em todos os segmentos possíveis. Nós atuamos hoje dentro do mundo corporativo, levando esse tipo de informação para empresas que estão preocupadas e atentas com a saúde e o equilíbrio dos seus colaboradores. A gente tem interagido com um grupo bastante significativo de empresários de pequenas e médias empresas. A gente tem um trabalho bastante intenso nos boards de empresas globais, boards estratégicos, que olham para a cultura das empresas com atenção e com uma visão de achar soluções para esse momento tão pressionado, né, e tão desafiante que todos nós vivemos, onde quer que você more no mundo. Eu desejo que você possa conhecer a nossa ferramenta visitando o nosso site, mas mais do que isso, que você possa, a partir de hoje, se dar conta de que existem dois mundos. E o mundo que você vive é o mundo que você criou.
E o que você criou não veio de uma visão consciente, veio dos seus pensamentos. E os seus pensamentos vieram de todas as bases de passado e de bases, às vezes, ancestrais que constituem quem é você. E que você possa ter confiança de que se a gente quer criar realmente um espaço de felicidade e bem-estar no mundo, a primeira coisa que a gente tem que mudar na gente é acordar a consciência e se conectar com a nossa essência.